dia em que conheci o medo de verdade. Essa história se passa em um feriado prolongado de abril de 1982. Otávio e seus amigos Juliano, Laura e Manuela tinham preparado uma viagem nesse final de semana prolongado para o interior de São Paulo, uma cidadezinha um pouco antes de Minas chamada Ponta Rio do Norte, pois tinha uma montanha pontuda que ficava virada para o norte, ponto turístico muito visitado. Eles se encontraram na casa de Otávio, arrumaram as coisas no carro, um Opala SS branco com faixas pretas que pertencia a Otávio, pegaram Manuela e deram início à viagem. Laura, a mais curiosa e faladeira do grupo, começou a passar o roteiro da viagem. Gente, já está tudo programado para os próximos 4 dias. Hoje dormiremos em uma hospedaria no centro da cidade, pois tem uma festa essa noite. Amanhã pela manhã, vamos visitar a Montanha da Ponta. No terceiro dia, vamos para uma fazenda e acamparemos lá nos 2 últimos dias, certo? Todos estavam muito animados e empolgados para os próximos dias de curtição. Saíram de casa por volta das 6 da manhã, com previsão de chegada para as 19 horas. A viagem foi bem tranquila, curtiram muito, ouviram várias fitas cassete. Foi uma curtição só. Às 19h36, eles chegaram à pousada Recanto do Paraíso, lugar bem aconchegante e muito bonito. Rapidamente tiraram as bagagens do carro e colocaram nos quartos, tomaram banho e foram para a festa. Curtiram, beberam, experimentaram as comidas típicas da cidade. Foi uma noite muito proveitosa. Quando era quase 3 da manhã, estavam voltando para a pousada quando Laura viu uma antiga loja, como um antiquário, aberta. Disse para seus amigos: "Podem ir, eu já vou." Eles concordaram, pois a loja ficava a 2 quarteirões da pousada. Ela entrou na loja e admirou muitos itens de decoração e livros antigos, mas ainda não tinha visto nenhum atendente na loja. Como ela amava livros, começou a garimpar uma prateleira quando achou um livro chamado O Filho da Sombra. Ela se prendeu à capa toda preta com a silhueta de uma fera na escuridão. Enquanto tentava descobrir que criatura era aquela, um senhor saiu de trás da prateleira, dando um susto em Laura, que deixou o livro cair de suas mãos. "O senhor está maluco", disse Laura. O homem, sem graça, se desculpou. "Me desculpe, moça. Estava com uma caixa pesada nas mãos e não vi a senhora. Me desculpe." Então ele se abaixou, pegou o livro com muita vergonha e sem graça, e entregou o livro para ela. "Me desculpe. Toma, esse é por conta da casa." Ela ficou envergonhada, pois achou que foi muito grossa com o senhor. "Não, eu que me desculpo. Acho que fui grossa demais, acabei me assustando." Então ela perguntou: "Esse livro o senhor já leu?" Ele respondeu: "Sim, todos os livros que tem aqui eu já li." "E esse, quem escreveu?" perguntou Laura. "É um velho fazendeiro aqui da região. Ele diz que essa história aconteceu com ele de verdade. Alguns acreditam, outros dizem que ele já estava doido." "Mas o que tem no livro?" perguntou Laura. "Bom, é algo bem assustador. Dizem que um certo dia o fazendeiro perdeu seu filho em um acidente de cavalo. 3 dias depois, ele desenterrou o corpo do menino e fez um antigo ritual de um povo indígena já extinto. Muito antigo, perigoso e proibido, pois ele era descendente de indígenas. E o menino voltou à vida, mas um preço seria pago. O menino não conseguia mais comer comida de gente, só carne de homem morto e sangue de bicho. Então, o menino se tornou um monstro e foi parar na floresta." Laura ficou meio assustada, mas perguntou para o senhor: "E o senhor acredita nessa história?" Ele respondeu: "Sim, pois eu já vi essa criatura. Parece um cachorro que anda em 2 patas, bem magro e alto. Dizem que à noite dá para ouvir ele uivando na velha fazenda de seu pai." "E esse fazendeiro está vivo ainda?" perguntou Laura. "Não se sabe. Ele disse que ia atrás do filho na floresta e nunca mais tiveram notícias dele."
Laura ficou em silêncio, foi pagar pelo livro, mas o homem não aceitou e disse: "Pode ficar. É uma lembrança de Ponta Rio do Norte para você." Muito agradecida, ela voltou para a pousada e dormiu. Foi uma noite tranquila. No dia seguinte, saíram para visitar a montanha da Ponta. Com um pouco de sono, mas bem animados, subiram e conheceram o local. Tinha uma bela cachoeira onde se refrescaram e voltaram para a pousada. Arrumaram as malas e foram para a fazenda, que ficava a umas 4 horas mata adentro. Chegando lá, a porteira estava fechada, não tinha ninguém. Eles, preocupados, chamaram por muitas vezes, mas ninguém apareceu. Já estava anoitecendo e a escuridão já tomava conta do local. Decidiram ir um pouco mais à frente, para ver se achavam alguma outra fazenda. Andaram uns 5 quilômetros, mas não encontraram nada, apenas uma cabana abandonada. Sem ter como se comunicar, decidiram andar um pouco mais à frente e encontraram uma antiga fazenda abandonada, com um casarão gigante. Laura, num instante, pegou o livro que tinha ganhado e viu uma gravura idêntica ao casarão que estavam vendo. Na hora, ela sentiu um arrepio subir por suas costas, mas guardou para si. Achou que era apenas coincidência. Então, Otávio e Juliano começaram a descarregar o carro e foram para dentro do casarão, que estava com a porta aberta. Montaram as barracas, se acomodaram e foram dormir. Já passava das 22 horas, mas Laura não conseguia dormir. Era uma noite de lua cheia, e o local estava extremamente iluminado. Então, Otávio decidiu sair para usar o banheiro. Laura ouviu, mas não deu muita atenção. 10 minutos depois, um grito ressoou do lado de fora, se aproximando do casarão cada vez mais. Todos pularam de suas barracas. Juliano puxou um revólver calibre 38, que sempre carregava com ele. Foi então que Otávio entrou desesperado no casarão. Juliano correu até a porta, apontou a arma, mas não viu nada. O mato estava alto, com quase 2 metros de altura. Fechou a porta, amarrou com um pedaço de fio e se juntou aos outros. Quando se aproximou, viu Otávio com 3 cortes paralelos, vindo da altura da bochecha até o peito. Laura tentou acalmá-lo e perguntou o que havia acontecido. Ainda eufórico, ele falou: "Era um lobisomem. Ele era enorme, tinha uns 2 metros. Magro, alto, com pelos prateados. Ele queria me devorar, mas eu consegui correr." Todos ficaram surpresos. Juliano questionou: "Ele era um lobisomem. Você está falando sério?" Otávio interrompeu: "Olha esses arranhões, Juliano. O que você acha que foi isso?" Um silêncio tomou o local. Então ouviram uma batida forte no telhado. Todos congelaram. Em seguida, passos lentos começaram no teto, um após o outro, até que pararam. Então, um uivo ensurdecedor tomou conta do casarão, um som que gelava a alma. Os 4 se olharam entre si, pegaram suas coisas e decidiram fugir. Juliano foi na frente para ligar o carro. Pela janela, viu que o capô estava meio aberto. Quando foi verificar, percebeu que alguma coisa havia estourado a trava do capô, mordido todos os cabos de vela do carro. Sem acreditar, olhou para o casarão para avisar os amigos que voltassem para dentro. Foi quando ele viu a criatura. Reluzia como prata à luz do luar. Ele paralisou por um segundo. A criatura, de olhos amarelos brilhantes, o encarou. Então ele gritou: "Voltem! Voltem para dentro!" A criatura se antecipou e pulou do telhado, que tinha uns 10 metros de altura, pegando Manuela com uma mordida no ombro. Juliano sacou o revólver e descarregou na criatura, que o encarou, largou Manuela e correu para a floresta. Juliano a pegou, arrastou para dentro da casa, e todos fecharam as portas, fazendo uma barricada. Estavam em estado de choque. "Que merda é essa? Aquilo não era humano!" gritava Juliano. Otávio disse: Eu falei. Laura gritou:
Manuela está sangrando. Me ajudem. Ela estava ferida com um corte muito profundo no ombro. Sangrava muito e só dizia: me ajuda. Laura, que entendia um pouco de primeiros socorros, fez um curativo, acalmou-a e tentou fazê-la descansar. Otávio questionou Juliano: por que você não ligou o carro? Arrancaram o capô e cortaram todos os cabos de vela. Como vamos sair daqui agora? Laura, sentada com o livro que havia levado, se debruçou sobre ele enquanto as horas passavam. Às vezes, viam o vulto da criatura passando pela janela e ouviam seus rosnados. Até que Laura disse: pessoal, olhem o que eu achei. Todos se juntaram, e ela leu: quando a criatura morde alguém e essa pessoa não morre, ela se torna um servo zumbi da criatura, podendo morrer apenas com um tiro na cabeça. Todos paralisaram e olharam para Manuela, que já não estava mais deitada. Começaram os gritos: onde ela está? Cadê ela? Onde ela foi? Com um pulo, Manuela agarrou Laura e a jogou contra a parede, pulando em cima dela. Já não era mais Manuela. Era um monstro com olhos amarelos e dentes pontudos. Quando ela se preparava para morder Laura, Juliano deu um tiro, direto na cabeça de Manuela. Droga, Juliano, o que você fez? Disse Otávio. Você não viu. Ela se transformou num monstro. Ela jogou a Laura como se fosse um ursinho de pelúcia. Laura se levantou assustada, chorando. Eu estou bem, pessoal. Muito assustada. Respirou fundo. Nos temos que nos unir. O que essa criatura quer é que a gente brigue. Precisamos montar um plano para sair daqui. Juliano, quantas balas você ainda tem? Eu tenho 4. E você, Otávio? Está com sua faca de campo? Sim. Beleza. Juliano, você consegue arrumar o carro? Creio que sim. Tenho fita isolante no porta-luvas. Tá bom. O plano é o seguinte: eu e Otávio vamos para o fundo da casa atrair a criatura. Você corre para arrumar o carro. Beleza? Já passava da 1h da manhã. A criatura subia e descia do telhado, passeava pela varanda, esperando que eles saíssem. Então Laura e Otávio foram para o fundo da casa. Pegaram algumas panelas velhas e pedaços de madeira e começaram a fazer barulho. Juliano ouviu a criatura correndo sobre o telhado. Então, correu para o carro, pegou a fita isolante e começou a consertar os cabos de vela. Enquanto isso, Otávio e Laura continuavam fazendo barulho, mas de repente, silêncio. Foi quando viram o vulto da criatura pular do telhado para o matagal. Otávio sacou sua faca e esperou. A criatura deu o bote e quase pegou Laura, que se jogou no chão. Quando ela ia ser rasgada pelas garras, Otávio a apunhalou pelas costas. A criatura gritou de dor e se contorceu. Otávio correu para o matagal, chamando a criatura. Ela teve dificuldade para tirar a faca das costas. Laura, paralisada, viu tudo. A criatura arrancou a faca e um líquido preto, como sangue pisado, caiu no chão. Ela então correu atrás de Otávio. Pouco depois, ouviu os gritos dele, já no fim de uma estrada de terra, após o matagal. Ela foi devagar, com uma barra de ferro na mão, e viu a criatura de costas. Já não ouvia mais a voz de Otávio. Pisou num graveto. A criatura ouviu e se virou. Segurava o corpo de Otávio em uma mão e sua cabeça na outra. Laura começou a chorar e caiu de joelhos. Sabia que era seu fim. Baixou a cabeça e esperou o golpe da criatura. Mas, quando ela ia atacá-la, parou e olhou atrás de Laura. Algo vinha pelo matagal. Laura rapidamente pulou para o lado. Uma luz forte atingiu a criatura, arremessando-a longe. Era Juliano. Saiu do carro, agarrou Laura e a jogou dentro do veículo. Os faróis ainda estavam ligados e iluminavam a criatura que estava imóvel no chão. Ele entrou e acelerou o máximo que podia. O caminho até a cidade, que levava 4 horas, eles fizeram em 2h30. Quando passaram em frente à loja, Laura pediu para que ele parasse.
e a loja estava como se estivesse fechada há muitos anos. Um senhor, fazendeiro, estava passando na hora, então ela perguntou que horas a loja abria. O senhor riu e disse: "Nunca, moça, essa loja já está fechada há mais de 30 anos. Ela o questionou e disse: "Mas eu comprei um livro aqui ontem." O senhor respondeu: "Não tem como, moça, a loja está fechada há muito tempo, ninguém entra aí há anos." E o senhor seguiu seu caminho com uma rápida olhada para dentro da loja. Laura teve a impressão de ver aquele senhor que havia atendido ontem, quando Juliano a chamou. "Laura, podemos ir?" Ela respondeu sim. Eles continuaram, ainda com a sensação de que a criatura os seguia. Andaram até o amanhecer. Quando o sol nasceu, estavam duas cidades à frente. Pararam no hospital, chamaram um policial e deram seu testemunho. O policial apenas disse: "Fazia tempo que isso não acontecia por aqui." 2 dias depois, receberam a notícia: os corpos dos amigos não foram encontrados. Apenas vestígios de sangue e alguns pertences. Laura nunca mais quis sair de casa. E Juliano, até hoje, não consegue ficar fora de casa depois do anoitecer. Existem criaturas que não são daqui, mas se alimentam do que existe aqui. Então, se estiver em um lugar muito longe da cidade à noite, cuidado, os olhos amarelos podem estar te observando. Gostou do vídeo? Se inscreva e deixe o like. No final, tem mais 2 vídeos para você. Deixe também os seus relatos nos comentários para que eles venham a fazer parte do Museu dos Pesadelos. E não se esqueçam, pesadelos podem ser mais reais do que parecem.